A Viagem. Um conto de S. Barreto. À noites, Dona Marisa não dormia direito. Constantemente, era acordada por diversos ruídos advindos de sua cozinha, não somente deste ambiente, bem como também de vários outros cômodos da casa. Aliás, todos os lares têm seus sons estranhos. Pensar sobre ou tentar saber o que são na realidade levaria fatalmente, em qualquer cabeça, à suposição de infinitas hipóteses. Mas os sons que incomodavam particularmente Marisa já haviam extrapolado todo o limite tolerável da normalidade. A cada dia, eles ficavam mais contundentes e ruidosos. Ouvia a cadeira se arrastando, a porta da geladeira se abrindo, utensílios domésticos amanheciam ao chão, a TV ligava sozinha. Certo dia, chegou a encontrar até uma jarra e um copo de água tomado pela metade em cima da mesa. Como aquilo foi parar lá? Ela não imaginava como. Meu Deus, que coisa estranha! Como aquilo foi parar naquele lugar? Será se eu ou algum dos meninos somos sonâmbulos? Ou será se estou tendo uma espécie de amnésia? Ou pior, teria sido eu acometida por um caso grave de Alzheimer precoce? Pensava ela consigo mesma, ao acordar, como primeira reflexão matinal, sentada na borda da cama, com os sobrolhos cerrados e profundamente contrita. Quando os estalidos ressoavam além do habitual na casa, pois eles, com o passar do tempo, se intensificavam vertiginosamente, seus dois filhos menores, também, chegavam a escutar. O mais novo, por vezes, em plena madrugada, acordava apreensivo, correndo para o quarto da mãe com o intuito de dormir junto a ela, sempre dizendo, com a fala extremamente suplicante: "Mamãe, quero dormir aqui, estou com medo, ouvi algo lá fora." Nessas situações, sempre como resposta da mãe, ouvia: "Tudo bem, meu filho pode dormir aqui hoje, mas não é nada, foi só o barulho do vento." Meses atrás, era muito comum, antes de seu esposo Gaspar viajar, o mesmo ter o hábito de acordar todas as noites, às 2 ou 3 horas da madrugada, para se hidratar. De quando em quando, também, acordava somente para ir ao banheiro, beliscando, logo depois, alguma coisa da geladeira. Por fim, como de praxe, ainda bebia um pouco de água. Seu relógio biológico era exato, não falhava. Às vezes, também, costumava sentar-se à mesa de jantar, na copa, com vistas a degustar aquele insubstituível copo d'água. Agora, quando era tomado pela atroz insônia, ficava assistindo às últimas notícias dos canais esportivos da TV a cabo. Certo dia, ao retornar de sua longínqua viagem, Gaspar chega em casa. É recebido de forma absurdamente indiferente pela esposa e filhos. Que coisa estranha, pensava ele com seus botões. Tudo bem, dizia ele logo depois, se conformando com a situação. Com mais de 11 anos de casamento e os filhos já pouco grandes, era de se entender que a relação familiar já está bastante desgastada e monótona. E por conta disso, é de se esperar que a relação esposa-marido, bem como filhos-pai, vai se tornando mais fria, naturalmente. A par disso, a família seguia sua rotina rigorosamente. Certo dia, numa madrugada de sexta para sábado, Gaspar acorda, levanta da cama e segue seu ritual. Às 2 em ponto, desfaz-se das cobertas, senta na margem do leito, olha de soslaio para a esposa que dormia e se levanta. Logo depois, se dirige, meio cambaleante, em direção ao banheiro. Urina e toma seu rumo madrigal, seguindo, agora, para a cozinha. Depois, liga a luz do corredor e não da cozinha, pois assim, ficava na penumbra, não agredindo seus olhos com uma luminosidade mais direta e intensa. Afinal, suas pupilas ainda estavam se contraindo. Pega uma robusta caneca de alumínio na bandeja, grafado com a seguinte frase: "Querido papai, desejamos feliz dias dos pais ao melhor pai do mundo." Abre a porta da geladeira, puxa a jarra que estava com menos água, e desse modo mais leve, enche seu copo até a metade, o suficiente somente, para deglutir um primeiro parco gole da substância inodora. É quando Gaspar, ao voltar a encher novamente a caneca, para finalmente aplacar sua sede, com maior volume d'água, sente algo estranho na sua retaguarda, mais precisamente na ponta da mesa de jantar. Ele vira e toma um tremendo susto. Vê um homem sentado. Num ímpeto violento, pega uma faca numa das mãos e uma vassoura na outra, com o intuito de se proteger de um possível ataque, principalmente, para viabilizar o afugentamento do visitante inoportuno. "Quem é você? O que está fazendo aqui?" pergunta Gaspar muito nervoso e apontando a faca em direção ao rapaz. De início, o sujeito nada responde, pois parecia estar por demais ensimesmado, calmo, com a cabeça baixa, os olhos fechados e as mãos juntas como se estivesse em oração ou lendo.
Gaspar não se conforma com a indiferença do visitante inconveniente e pergunta novamente, agora de maneira bem mais ríspida e incisiva: já perguntei o que o senhor está fazendo na minha casa. Por algum acaso és ladrão? Responda, sujeito, se não tomarei minhas drásticas medidas. Fala Gaspar agora com uma voz mais firme e pronto para tomar suas decisões extremadas, caso fosse necessário. Com a insistência de Gaspar, o visitante acha por bem respondê-lo, ainda que com uma calma aterrorizante. Na verdade, demorou em dar a referida resposta, pois queria ter certeza mesmo se estava ouvindo Gaspar. Da primeira vez que o dono da casa falou, o rapaz ouviu somente um leve sonido, não o suficiente para fazê-lo acreditar que alguém havia lhe dirigido a palavra. Cabe também frisar que não era um moço com problemas de audição. Calma, seu Gaspar. Como o senhor está? Tudo bem? Responde o homem. Quem falará era um sujeito descarnado e esquálido com poucos fios de cabelo na cabeça. Conservava na face um óculos com uma armação antiga italiana. Seu semblante oscilava entre expressões contritas e calmas. Aparentava conservar uns 35 de idade. Suas roupas eram brancas, tanto a camisa como as calças, se diferenciando somente no tom por conta da calça já estar bastante desgastada e encardida. Até o sapato era branco, e o sujeito estava longe de ser um profissional da saúde. Tinha também a tiracolo, uma caderneta e alguns pequenos livros de bolso de capa escura, dessas muito comuns em livros sagrados ou daqueles que costumam pregar alguma doutrina religiosa. Por um instante, seu Gaspar se espanta, ficando afônico e observando sem reação aquela figura. Meu Deus, como pode isso? E como esse sujeito sabe o meu nome? Exclamava ele em sua cabeça. É quando, ainda meio atônito, Gaspar ouve o convite. Olá, seu Gaspar, por que o senhor não se senta? Deixe eu me apresentar. Meu nome é Robson, e vou logo lhe adiantando que não sou ladrão e vim em missão de paz. Responde o rapaz olhando fixamente para os olhos de Gaspar e levantando os cantos da boca esboçando, assim, um leve sorriso. Vendo que o visitante não se intimidara, Gaspar não se dá por vencido, respondendo no mesmo tom. Pois bem, nobre invasor, eu já ia me sentar mesmo, não para conversar com você, mas para refletir um pouco comigo mesmo, como sempre faço. Inclusive, devo lhe advertir que o senhor está justamente sentado na minha cadeira. E a propósito, o senhor vai ou não me dizer o que está fazendo aqui na minha casa? Já vou lhe adiantando que você não me assusta? E essa sua empáfia de intelectual, vestes brancas como a de um guru espiritual e rosto macilento não me intimidarão. E já que o senhor diz que não é malandro, vou ser bem taxativo com o senhor. Também não acredito em almas. É mesmo? Pois eu acredito. Responde o rapaz de pronto. Para você ver como são as coisas mesmo, não é? O senhor com essa cara de gente inteligente. Jamais alguém poderia imaginar que um sujeito como você acreditaria numa coisa dessas, não é verdade? Concordo com o senhor Gaspar e agradeço o elogio, mas isso é uma convicção de foro íntimo, uma questão de crença. Nesse momento, Gaspar, mais aliviado e conformado com a visita repentina, puxa outra cadeira e se senta, pois percebe que o sujeito que ali estava não lhe oferecia nenhum potencial ofensivo. Ele se acomoda no outro extremo da mesa de frente para seu visitante. Por precaução, permanece com a faca na mesa, sem tirar os olhos dos movimentos do mesmo, acrescentando: inclusive, minha esposa Marisa, que dorme lá dentro como uma pedra, diz que é sensitiva, que viu o pai dela logo após que ele morreu. Que me mordam os macacos. Ora, se vou acreditar numa sandice dessas. Com todo respeito, meu amigo, isso tudo não passa de poluição acumulada na mente e no subconsciente dela. Já tentei milhões de vezes demover essa bobagem da sua cabeça, mas ela insiste em dizer que vê coisas. Desde que nascemos, senhor. Como é mesmo o seu nome? Robson, responde ele, agora muito atento ao que falava o dono da casa. Isso mesmo, Robson, como ia dizendo, desde que nascemos somos assombrados por todos, com aquelas histórias escabrosas sem pé nem cabeça, contada pelos nossos pais, tios, primos e amigos. Desde que o mundo é mundo, a imaginação do povo é fértil. É isso que dá a querer explicar o inexplicável. Somente quando o sujeito cresce e amadurece é que vai vendo que tudo isso não passa de um absurdo, um engodo para engabelar os vulneráveis intelectualmente e ludibriar os mais fracos de discernimento. Quando somos crianças, vá lá acreditar nisso, mas depois de adultos crer em deuses, mitos, assombrações. Considero isso até uma fraqueza mental, um distúrbio psicológico em certos casos. Alma, fantasmas, fadas, Papai Noel, vida após a morte, tudo isso não passa de uma falácia. O homem é tão ganancioso,
Se acha tão importante que não se conforma nem em deixar de existir, com fim, a escuridão total e eterna. Ele tem ainda de imaginar que ressuscitará nos céus com fontes jorrando mel e ruas de ouro. Já outros, por seu turno, acreditam que dormirão no harém de virgens, outros mais, que serão reencarnados em outras pessoas futuramente. Em verdade lhe digo, caro Robson, se alguém do passado vive em mim, só tenho a lamentar meu rapaz, pois não deixei esse falecido viver sequer um segundo de minha vida. Vivi toda a minha existência intensamente, da forma que me apraz, sem amarras. Cada minuto aproveitei com bastante lucidez, me deliciando cada milésimo de segundo que passava. Por isso, digo e reafirmo, se porventura, uma alma reencarnada ou uma legião delas vivem em mim, coitadas, se arrependeram drasticamente. A vida já é tão curta se comparada aos bilhões das galáxias e do sistema solar, que não vale a pena pensar no que vem depois. Faça-me o favor, quanta bobagem! Só creio num personagem da Bíblia, o Tomé. Só acredito nas coisas concretas que vejo. Eu creio mesmo é o que vejo nas ruas. O mundo está cada vez pior e que ainda terei de trabalhar muito para educar meus filhos e ter uma aposentadoria mais deleitável. Aliás, até nas não concretas, pois mesmo sem ver o oxigênio acredito nele, percebe? Se vier algo depois dessa vida aqui, para mim será uma tremenda surpresa. Abismado com tamanha sinceridade, Robson não se contém, comentando, minha nossa misericórdia mãe rainha. O senhor parece ser mesmo muito incrédulo mesmo em seu Gaspar? E sou mesmo. E não me olhe com essa cara. Você sabe quem é o sujeito mais ateu do mundo? O Papa, diz Gaspar desferindo uma sonora gargalhada, ao mesmo tempo em que se vangloria de sua independência espiritual. Pelo amor de Chico Xavier! Exclama o pobre rapaz com os olhos estufados e a boca um pouco aberta em forma de U como expressão de susto. Agora fiquei curioso com o senhor. E depois da morte? O que o senhor acha que acontece? Antes de nascermos, nem eu nem você existíamos, concordas? Ainda assim, sabemos que nossos ascendentes todos estavam por aí vivendo, tal como vivemos hoje, atrás de parceiras com vistas a realizar o ponto máximo da natureza, a copulação sexual. Eles se foram, e eu nasci. A morte nada mais é do que voltar a ser como era antes de nascer, ou seja, nada. Você volta a ser nada. Deve haver um depósito onde Deus coloca todos esses nadas ou almas, se é que assim podemos dizer. Como disse, depois da morte, é escuridão total, eterna. É onde Deus reina, pois se é mesmo que Ele existe na nossa extinção que Ele se consagra como superior. Não precisaremos mais nos preocupar com nada. Para a terra, não voltaremos nunca mais. Isso é fato, nem como alma, nem como reencarnado em outra pessoa, nem como nada. Ouviu bem? Nada. Que graça eu teria vir reencarnado em outro corpo? Se por algum acaso eu seja a reencarnação de alguém, peço mil desculpas, pois até hoje só fiz o que minha consciência mandou. Mas então o Senhor fala de Deus. Acredita nele então? Indaga Robson com alguma esperança de haver ao menos algum filete de credulidade por parte daquele coração tão duro. Entretanto, apesar de ainda nutrir a esperança de receber uma resposta mais cordial, em meio a toda aquela injeção de realidade, como retorno, Robson acaba ouvindo mais um espetáculo de incredulidade religiosa. Não, absolutamente. Nele em específico não, mas acredito em algo superior e essa força maior, acredito ser aquilo que a humanidade convencionou a chamar de Deus. É o vácuo inteligível. Algo que jamais ninguém, mesmo com o avanço da ciência, será capaz de decifrar. É algo incomensurável, para além do entendimento humano, científico e religioso. Engraçado. Deixe-me falar. Estou dialogando aqui com você, mas sinto que estamos em sintonia diferentes. Te olho e às vezes te vejo embaçado. Enfim, não acredito em fantasmas. Não acredito em fantasmas. Tudo bem, seu Gaspar. Já absorvi a real noção de sua posição a respeito do mundo espiritual e devo dizer-lhe que considero muito sua opinião. Em algumas partes o senhor até se contradiz, mas tudo bem, não estou aqui para julgar ninguém. Aliás, acho muito corajoso da sua parte, num mundo onde muitos estão quase que obrigatoriamente coligados a uma crença, religião ou ao menos uma seita qualquer. Se todos pensassem como o senhor, não teríamos tantos hipócritas comandando nossas religiões. Mas mudando um pouco de assunto, seu Gaspar, me diga o que você gostaria de dizer à sua esposa e seus filhos nesse momento? Como assim? Amanhã eu mesmo digo quando a gente acordar? Ora! Na realidade, acrescentava Gaspar, for as datas festivas,
Nunca mais disse que amo aos meus filhos. Outro dia, era um pedaço de carne em nossos braços, com olhares perdidos e com jeitos abobalhados. E agora vejam só como estão, já crescendo, estabelecendo algumas imposições e dando os primeiros indícios de serem senhores de suas próprias vidas. Essa vida corrida e alienante, caro Robson, tem definhado meu lado humano, corroído minhas energias e até a alma, caso acreditasse nela, diz Gaspar, baixando o olhar e pondo uma das mãos na cabeça como se estivesse mergulhando o cérebro adentro. Você está bem? Pergunta Robson meio preocupado. Sim, estou bem, diz Gaspar se recompondo, logo depois esfregando as mãos nos olhos e dando um alongado bocejo. A possibilidade de fazer essa carta seria uma boa oportunidade para o senhor se redimir de toda essa omissão. O senhor não acha? Sim. Seria. Então ótimo. Podemos começar? Sim, responde Gaspar sem muita empolgação. Bom, muito bom então. Pronuncie então como se fosse a última oportunidade de você escrever uma carta para eles. Pense no que você diria à sua esposa e filhos caso pudesse se dirigir a eles pela última vez. Mas o que é isso? Você está me agourando, jovem? Não, nunca. Mas você sabe que o futuro a Deus pertence, ou melhor no seu caso, ao destino, não é mesmo? Mas tudo bem, não custa nada tentar, não é verdade? O que de mal pode haver numa carta? Escreva o seguinte: minha amada esposa Marisa e queridos filhos. Nesse momento, Robson começa a escrever, em próprio punho, com a cabeça baixa, cotovelo na mesa e a mão esquerda na testa, enquanto a direita escreve incessantemente no ritmo que eram ditadas por Gaspar, que continua. Realmente não estava preparado para escrever esta presente carta. Mas para se declarar às pessoas que a gente ama, não precisamos nos preparar, não é verdade? Por favor, Robson, coloque a palavra ama entre aspas. Interrompe Gaspar para informar a ressalva. Pois bem, dito esta missiva, com a colaboração do meu amigo Robson, que foi quem me incentivou a fazer a mesma, pois do contrário, não a faria. Minha querida companheira Marisa e bem-quisto filhos, ninguém mais do que vocês sabem que não sou o melhor esposo, nem o mais incrível pai do mundo. Muito pelo contrário, acredito que devo ter sido o pior deles. Muitas das vezes me achei em falta. Fui reiteradamente omisso para realizar as coisas boas que deveriam ser feitas, e proativo para fazer as coisas erradas. E aqui, não adianta dizer que o fiz por conta da contaminação do mundo ou do veneno destilado pelos maus. Deixei que as mais diversas doenças sociais invadissem minha casa, não tendo discernimento e sabedoria para solucioná-las. Se algo de mal aconteceu para vocês, foi porque eu deixei que acontecesse. Não consegui absorver minhas humilhações, frustrações e fracassos, repassando-os integralmente a vocês, em forma de insultos, gritos, terrorismo psicológico, chantagens e até agressões. Em verdade é que sou mesmo um sujeito fraco e se cristão fosse, seria o pior dos pecadores. Hoje, quando olho para meu passado, tenho vontade de sumir. Só assim não seria mais estorvo para ninguém. Fui um detestável filho, neto, sobrinho, não é de se estranhar que tenha sido um péssimo marido, pai e por conseguinte, um avô muito aquém do que todos os netos merecem. Jamais deveria ter me deitado, um segundo sequer, com mulheres com quem me relacionei de outrora, durante todos esses anos de casado. Me deixei levar pelo canto da sereia, por várias outras mulheres, mesmo já estando casado, que só queriam nada mais além do que meu minguado dinheiro. Além do mais, prejudiquei todo o desenvolvimento social de vocês. Já não era uma pessoa muito sociável, mas com o tempo fui me tornando um sujeito abrutalhado, arrogante e ignorante. As respostas atravessadas, os nãos, a falta de sensibilidade, as não idas a reuniões escolares dos meninos, as suas competições esportivas, feira de ciências. Enfim, nem sequer liberei um elogio quando os mesmos alcançavam boas notas. Não querendo dar o braço a torcer nunca, sempre repetia: não fizeram nada mais que sua obrigação. Quanto a você, Marisa, perdoe-me o trato desleixado nas minhas vestimentas, os jejuns de sexo, minha mudez e tristeza emotivada dias a fio, a instabilidade de minha higiene e as inúmeras vezes teve de suportar meu mau hálito, saturado de álcool ou fumo. Só depois percebi que tudo isso era fruto da minha sandice em ter colocado o trabalho em primeiro lugar na minha escada de valores. Trabalhar e trabalhar, esse se tornou o meu único norte, a minha fuga para me eximir de ser um bom chefe de família. Assim como Jesus, queria me sacrificar por vocês. Trabalhar realmente é um vício e se deixarmos, toma conta de nossas vidas inteiramente. Sempre temos a sensação que os outros trabalham mais que a gente.
A lição principal que aprendemos na escola é de que o capital é tudo e que compra tudo. Acreditei nessa lição, seguindo à risca a doutrina destruidora do capitalismo, até os últimos dias da minha vida, pois sei que no futuro eu rememorar e pensar que não vivi em função dele, com certeza amargar-me-ei em remorsos. E a última coisa que não quero sentir, nos meus derradeiros dias de vida, é o arrependimento, minha amada. Contudo, não posso afirmar que amo vocês. Definitivamente, não posso. Ele se atrofiou em mim, assim como um buzeiro que se definha na estação da seca por falta de água. Amar vocês seria reconhecer que amo a Deus e a mim mesmo, e eu definitivamente não amo a um nem a outro. Não mereço ser amado nem por mim mesmo. Amo somente aquilo e aqueles que não existem. Os que conseguiram ganhar tudo aquilo que sonhei, os que têm poder e dinheiro, esses que devem ser amados, e somente esses, como são. Fracassei em todos os sentidos. Marisa, sou o maior dos fracassados. Por tudo isso e muitas outras coisas é que peço perdão, a você Marisa e meus filhos. Eis-me aqui Marisa. Só resta este pobre e sôfrego arrependido que vos súplica, pedir que você libere esse precioso perdão. Do seu Gaspar pronto. Só tenho isso a dizer, falou Gaspar quando terminou de ditar sua carta, já com um semblante bastante comovido. Muito bem, seu Gaspar. Estou abismado. Anotei tudo o que o senhor falou. Nunca havia me deparado com um texto tão cortante e profundo em suas palavras, poéticas até, em certos sentidos. Olha, Robson, tenho mais defeitos do que a quantidade infinda das estrelas no céu, mas a essa altura, você já deve ter percebido que eu digo o que penso e o que me vem na cabeça. Sei que ninguém me suporta. Perdi muitas amizades e oportunidade de empregos. Deixei de ser rico por causa disso. Mas, ainda assim, preferiria 1000 vezes ser fiel aos meus pensamentos do que ter de virar uma prostituta social, que abre mão de sua personalidade em detrimento de algumas trocas de favores de ocasião. Se todo mundo tem seu preço, posso dizer que não faço parte dele, pois sou um sujeito totalmente gratuito. Ok, seu Gaspar, entendi. Sua carta está aqui. Vou dobrá-la e pô-la num envelope bem bonito à altura dos seus dizeres. Era esse justamente o meu principal objetivo aqui. Antes mesmo de Robson terminar de concluir sua fala, Gaspar intervém de forma abrupta. Caro Robson, não tenho a mínima ideia do que o senhor pretende fazer com esta bendita missiva, mas tenha total liberdade para dispor dela como lhe bem convir. Ela é toda sua. Tenha a mesma como um atestado da minha fraqueza. Digamos que será o único escrito que deixarei na terra, não é verdade? Pergunta Gaspar esboçando um leve sorriso. Verdade, seu Gaspar. Então, assim sendo, vou-me embora, diz Robson enquanto se levanta, arruma suas coisas numa surrada pasta de couro, no mesmo tempo que estende as mãos para Gaspar, com vistas a se despedir. Embora? Tá maluco, são 3h45 da madrugada, retruca Gaspar com a cara de espanto e amarrada. O senhor agora passou de invasor para meu convidado. Dormirás hoje no nosso quarto de hóspedes e amanhã tomarás café bem cedo conosco. A Marisa sabe preparar um pãozinho torrado como ninguém. Assim, você poderá ir embora para sua casa com mais segurança, compreende? Não vendo outra alternativa, fez-se ao convite repentino e coercitivo do dono da casa Gaspar. Não resta Robson, senão acatar ao apelo, ficando na casa até o amanhecer do dia vindouro. No dia seguinte, às 6 horas da tarde, numa manhã ensolarada, Dona Marisa, como costume, já se encontrava de pé. Toma banho, penteia os cabelos escuros tal como cascata de petróleo, escova os dentes, olha os filhos no quarto e se dirige à cozinha. Enquanto retira o café da chaleira para a garrafa térmica, Marisa é surpreendida pelo cumprimento de seu amigo, Robson. Bom dia, Marisa. Já sentiu o cheiro gostoso do cafezinho? Marisa responde na mesma intensidade, o afago matinal. Bom dia, meu querido. Mas por que você se levantou tão cedo, Robson? Tá muito cedo. Volte à cama para dormir um pouco mais. Não gostou da dormida? Não, Marisa, fique tranquila. O repouso foi ótimo. Ademais, ontem à noite não poderia ter sido melhor. Que bom, Robson, fico feliz em saber disso. E aí aconteceu algo? Pergunta ela, agora com semblante mais carregado. Sim, aconteceu muita coisa, Marisa. O que especificamente? Estou curiosa. Você viu ele? Sim. Falou com ele? Também. Bastante. Nesse momento, Marisa não se contém, larga a garrafa de café e senta subitamente na cadeira perplexa com os braços desfalecidos para baixo. Então era ele mesmo, meditou ela consigo mesma. Numa segunda reação,
Marisa põe-se a chorar melancolicamente, de forma contida, mordendo logo após o lábio inferior. Calma, Marisa. Fique calma, minha amiga. Ele está muito bem. Tudo o que ele queria lhe dizer está aqui escrito nessa carta, disse Robson mostrando a mensagem envelopada devidamente fechada com um lacre. Não sei se consigo ler, Robson. É demais para mim. Mas você tem de ler. É uma mensagem para você e seus filhos. Me diga a sinopse de tudo, que certamente me contentarei com ela. Não sei o que diz a carta, Marisa. Quando a escrevi estava em transe. Só saberei o que está nela somente se você permitir que eu a veja. Isso tem a ver com nossos princípios éticos. Eu sei, Robson, eu sei. Então vamos lá. Me dê a carta então. Segura Marisa a carta, num surto de coragem. Jesus tenha misericórdia dessa casa, meu santo Pai. Acrescenta ela, respirando fundo e olhando para o alto. Ela abre o envelope lentamente, retira a carta, mas não desdobra o papel para finalmente tentar ler a parte escrita. Acho que não consigo, Robson. Leia-a para mim, por favor. Tudo bem, com sua devida e expressa autorização, posso lê-la, sem problema algum. Antes de começar a ler, Robson percebe a presença do seu Gaspar. Ele estava observando sua conversa com Marisa, no canto da porta da cozinha, somente com uma pequena parte do corpo à mostra. Mesmo com a presença acentuada de Gaspar, Robson age como se não tivesse o sentido. Ao contrário do amigo, Marisa, nada sentirá. Descredenciada a sentir as vibrações de outros planos, temperamental como manteiga derretida, tratou logo de segurar 2 guardanapos nas mãos, que a partir dali serviriam como lenços de absorção lacrimal. Segue Robson em sua leitura. Ele lê e percebe que sua amiga Marisa começa a chorar copiosamente, não um lamento propriamente dito, mas uma lamúria contida, angustiante e debelada. Você quer que eu pare Marisa? Pergunta Robson preocupado com o estado emocional da amiga. Não, amigo, continue. Continue. Preciso ser forte, pelo menos hoje. E ele segue lendo, até que no meio da carta, ela interrompe novamente o amigo para tecer o seguinte comentário. Oh meu Deus, ele era tão angustiado. Não imaginava que atrás daquele jeitão carrancudo, escondia um homem tão sensível, eivado de tão nobres sentimentos. Não aceitava o caminhar da humanidade, nem as imposições desse nefasto mundo moderno. Além do mais, não o achava tão ruim assim. Ele tinha seus rompantes e grosserias, é verdade, mas no fundo, tudo era fruto de pura insegurança. Deve ter sido um menino muito mimado pela mãe ou talvez, odiado pelo pai. Não cabe a mim conjecturar a respeito da sua vida pregressa, nem muito menos, esboçar um laudo psicológico de última hora, mas gostava dele do jeito que ele era, Robson. Só pessoas como ele têm a coragem de dizer não ao lado perverso da humanidade. Coitado, coitado do meu pobre marido, lamenta ela, logo após limpando a pálpebra inferior de um dos olhos com lenço. Depois de ouvir a amiga, Robson lê a última e mais relevante parte da epístola, no seu entender. Aqui acho que alcançamos o ponto fulcral do escrito, Marisa. Estás preparada? Sim. O que ele falou? Ele diz, eis-me aqui, Marisa. Só resta este pobre e sôfrego arrependido que vos súplica, pedir que você libere esse precioso perdão. Interroga Marisa com ar pasmo. Seu perdão, Marisa, ele pede seu perdão, isso e somente isso. Aliás, nessa hora, posso afirmar que ele pronunciava as palavras já bastante abalado. Mas é lógico que o perdoo sim, inteiramente. Ele está perdoado, com todo o meu amor. Não guardo nem rancores, nem ressentimentos com relação a ele. Coitado, era a palmatória do mundo, diz ela, com as mãos no peito e suspirando. Então, acho que com este perdão, minha missão foi devidamente cumprida com sucesso. Vou para minha casa agora, Marisa. Estou um pouco cansado. Você pode ficar em paz agora, ouviu? Chega de tanto choro e ranger de dentes nesta casa, diz Robson se preparando para ir embora. Ok. Muito obrigada, meu amigo. Não sei como lhe agradecer. Deus lhe pague. Na segunda-feira o dinheiro estará na sua conta. Sem falta, meu amigo. Eu lhe garanto. Agradece ela. De nada. Se precisar de mim é só chamar. Redargui ele. Depois que Robson vai embora, silêncio total na casa. Gaspar, que observava toda a cena sem interferir, não se contém. Diante do perdão expresso da esposa, uma última lágrima escorre por sua face. Ao tentar se dirigir a Marisa,
Ele sente a matéria de seu corpo se esvaindo. Ele para. Depois, sente sua mente desfalecendo, como se estivesse entrando num desmaio súbito, algo tão ruim que mais parecia prenúncio de sono eterno. Antes de dissipar-se, ainda olha as mãos e elas estavam transparentes como a água. Olha para os seus pés e tronco e percebe que eles estavam embaçados como fumaça, até sumir por completo, além de todas as outras partes do seu corpo, inclusive, algo que deveria ser apagado logo, para seu alívio eterno, seus conturbados pensamentos. Tudo fica muito sereno e calmo. É quando o silêncio, que até então imperava no recinto, é cortado por um som de um de seus filhos. Mamãe, mamãe, já acordei. Quero tomar leite quente. Ao perceber a mãe cabisbaixa e com os olhos avermelhados e irritadiços, ele pergunta: Você tá chorando, mamãe? Interroga o infante aflito. Não, meu filho, agora está tudo muito bem. Era só um pequeno cisco no olho da mamãe. A partir de hoje nós iremos dormir bem todas as noites, tá? O papai mandou dizer que te ama muito e que estará sempre olhando por nós, tá bom? Diz ela, dando um apertado e caloroso abraço no filho, enquanto torna a refazer o café e agora também o leite quente, a pedido do adorado filho. Depois daquele dia, nem sequer mais um ruído, por mínimo que fosse, foi ouvido naquela casa, sobretudo nos horários frios da madrugada. Seu Gaspar tinha ido viajar. Ubajara, CE. 8 de janeiro de 2016. Fim do conto.